O primeiro passo para o emagrecimento é fazer o cliente entender, fazer você entender que você não é especial. É estranho, né? Mas essa é a verdade. Quando eu consigo fazer o cliente entender que ele participa das leis fundamentais do emagrecimento, ele começa o emagrecimento com mais vigor. Como é que eu começo explicando isso para ele? Eu começo com uma historinha que eu conto, que é um sítio com muitos cachorros. Imagina que eu tenho um sítio com milhares de cachorros. E por algum motivo, seja ele financeiro ou enfim, eu paro de dar comida para os cachorros. O que vai acontecer? Então eu faço essa historinha e pergunto para o cliente, o que vai acontecer? Eu tenho lá 1000 cachorros, eu simplesmente parei de dar comida para eles. Eles vão engordar ou vão emagrecer? Aí o cliente me responde que vão emagrecer. Então eu pergunto para ele o seguinte, todos vão emagrecer ou só alguns vão emagrecer? Aí o cliente pensa um pouco e diz, não, se estão sem comer, todos eles vão emagrecer. E aí eu tenho que fazer uma conexão com o ser humano, com o mundo real, com o mundo do meu cliente. Por que o meu cliente, muitas vezes, ele pensa que mesmo comendo muito pouco ou quase nada, ele consegue engordar? Se ele diz que cachorro, quando fica sem comer, todos os cachorros emagrecem, sem exceção nenhuma, como é que ele acha que ele, comendo muito pouco ou quase nada, ele engordaria? Isso faz com que o cliente perceba que as leis fundamentais do emagrecimento, que as normas básicas do emagrecimento, funcionam para todos. Então, a questão de balanço calórico, que é a diferença entre o que você come de calorias, né, o que você ingere, e o quanto você gasta no dia a dia. Esse balanço calórico, ele funciona para todo mundo. Se eu comer menos calorias que eu gasto, obviamente eu tenho que emagrecer. Assim como, se eu comer mais calorias que eu gasto, a tendência normal é que eu ganhe peso. Fazer o cliente perceber essa regra é fundamental. Regras que funcionam para todo mundo, que a gente não pode deixar para trás. Balanço calórico, hidratação, sono e estresse. Eu vejo nesses pontos os principais erros dos clientes que querem perder peso. Ele, com certeza, se ele está ganhando peso, ele está comendo mais do que ele gasta, certo? E ele não consegue organizar o dia a dia dele de forma a ter uma boa hidratação. Muitas vezes eu pego clientes aí que bebem menos de 1 litro de água por dia, isso é um absurdo, né? Eu já começo um pontapé inicial aí dizendo que o cliente tem que tomar pelo menos 3 litros de água, nunca menos que isso. A partir da hora que ele está fazendo atividade física, aquela regrinha do 2 litros de água por dia para ele já não serve mais, né? Tem que ter um sono, tem que ser um sono bom, um sono reparador, um sono recuperativo. Ele tem que dormir pelo menos 8 horas por noite, todas as noites, certo? Isso de segunda a segunda, 365 dias por ano. E ele tem que ter um controle de estresse. Exatamente, ele tem que ter um controle de estresse. Ele tem que perceber o quanto o dia a dia dele influencia nos resultados que ele colhe para o corpo dele, na questão de saúde, na questão de qualidade de vida e também na questão do emagrecimento. Sempre que eu coloco isso para o cliente, que eu passo essas regras básicas do gasto calórico, conto a historinha do cachorro, falo para ele que se ele não comer, ele também vai emagrecer, igual todos os cachorros do exemplo, falo para ele que ele tem que ter uma boa hidratação, ele começa uma desculpa esfarrapada com a frase, mas é que eu. Exatamente. Se você escutou tudo isso e começou uma desculpa dizendo assim, mas é que eu, mas é que no meu caso, mas é que para mim o que acontece é tal coisa, concentre-se em perceber que isso é só uma desculpa. Que dá para você dar o contorno nessa desculpa. Então, mas é que eu tenho 3 filhos, por isso eu não consigo. Então, todo mundo que tem 3 filhos vai ser obeso? Mas é que eu trabalho muito. Todo mundo que trabalha muito vai ser obeso? Você tem que perceber que, na verdade, você usa isso de muleta, né, como uma desculpa para se manter comendo o que você gosta, para se manter com os hábitos de sono, de hidratação que você prefere e, obviamente, vai se manter numa escala de aumento de peso se você está aumentando o peso. Uma das coisas que eu percebo também nessa questão do ser especial é que as pessoas sempre se concentram em fazer algum tipo de dieta.
Ah, Anderson, eu já tentei tal dieta, eu já tentei isso, eu já tentei aquilo, mas para mim nada funciona. Exatamente. Esse tipo de dieta, ela funciona muito que momentaneamente. Você tem que perceber que o que muda realmente o corpo de uma pessoa não é uma dieta em específico, e sim um bom hábito alimentar. Então, por que ao invés do cliente tentar esses vários tipos de dieta que ele já tentou, por que ele não tenta trocar os hábitos dele? Exatamente, interessante, né? Os hábitos é que fazem a diferença. Gostou desse vídeo? Esse é só o primeiro passo de uma sequência de 12 passos. Me segue aí, acompanha que vai ter muitas novidades e muitas coisas legais.